Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos continuar com o estudo das Escrituras, sendo mais específico, em 2 Nef, capítulo 4. Pois bem, vamos continuar a leitura. Capítulo 4. Lei aconselha e abençoa sua posteridade. Morre e é sepultado. Nef gloria-se na bondade de Deus. Nef deposita sua confiança no Senhor para sempre. Aproximadamente 588 a 570 a.C. E agora eu, Nef, falo sobre as profecias mencionadas por meu pai, referentes a José, que foi levado para o Egito. Pois eis que ele realmente profetizou sobre todos os seus descendentes, e não há muitas profecias maiores do que as que ele escreveu. E ele profetizou sobre nós e nossas futuras gerações, e elas estão escritas nas placas de latão. Então, depois de meu pai ter acabado de falar sobre as profecias de José, chamou os filhos e filhas de Lamã e disse-lhes: Eis, meus filhos e minhas filhas, que sois filhos e filhas de meu primogênito. Quisera que desseis ouvidos às minhas palavras. Pois o Senhor Deus disse: Se guardareis meus mandamentos, prosperareis na terra. E se não guardareis meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. Mas eis que eu, meus filhos e minhas filhas, não posso descer à sepultura sem vos deixar uma bênção. Pois eu sei que se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. Portanto, se fordes amaldiçoados, eis que eu vos deixo a minha bênção, para que a maldição vos seja tirada e recaia sobre a cabeça de vossos pais. Portanto, devido à minha bênção, o Senhor Deus não permitirá que pereçais, e será eternamente misericordioso para convosco e vossos descendentes. E aconteceu que depois de meu pai ter acabado de falar aos filhos e filhas de Lamã, fez com que os filhos e filhas de Lemuel fossem levados à sua presença. E falou-lhes dizendo: Eis, meus filhos e minhas filhas, que sois os filhos e as filhas de meu segundo filho. Eis que vos deixo a mesma bênção que deixei aos filhos e filhas de Lamã. Portanto, não sereis completamente destruídos, mas no fim vossa posteridade será abençoada. E aconteceu que depois de meu pai lhes haver falado, dirigiu-se aos filhos de Ismael, sim, a todos os de sua casa. E depois de lhes falar, dirigiu-se a Sam, dizendo: Bendito és tu e tua posteridade, pois herdarás a terra como teu irmão Nefe. E tua semente será contada com a semente dele, e tu serás como teu irmão e teus descendentes, como os descendentes dele, e serás abençoado durante todos os teus dias. E aconteceu que depois de meu pai, Lei, ter falado a toda a sua casa, segundo os sentimentos de seu coração e o Espírito do Senhor que estava nele, envelheceu, e aconteceu que morreu e foi sepultado. E aconteceu que, poucos dias depois de sua morte, Lamã e Lemuel, e os filhos de Ismael, enfureceram-se comigo, por causa das admoestações do Senhor. Porque eu, Nefe, fui compelido a falar-lhes de acordo com sua palavra, porque eu lhes dissera muitas coisas, e também meu pai, antes de sua morte. E muitas dessas palavras estão escritas nas minhas outras placas, porque uma parte com mais história está escrita nas minhas outras placas. E nestas escrevo as coisas de minha alma, e muitas das escrituras que estão gravadas nas placas de latão. Porque minha alma se deleita nas escrituras, e meu coração nelas medita, e escreve-as para instrução e proveito de meus filhos. Eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor, e meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. Não obstante, apesar da grande bondade do Senhor, mostrando-me suas grandes e maravilhosas obras, meu coração exclama: Oh, que homem miserável sou! Sim, meu coração se entristece por causa de minha carne. Minha alma se angustia por causa de minhas iniquidades. Estou cercado por causa das tentações e pecados que tão facilmente me envolvem. E quando desejo alegrar-me, meu coração geme por causa de meus pecados. Não obstante, sei em quem confiei. Meu Deus tem sido meu apoio.
Guiou-me através de minhas aflições no deserto e salvou-me das águas do grande abismo. Encheu-me com seu amor até consumir minha carne. Confundiu meus inimigos, fazendo-os tremer diante de mim. Eis que ele ouviu meu clamor durante o dia e deu-me conhecimento por meio de visões durante a noite. Durante o dia eu ousadamente lhe dirigi fervorosa oração. Sim, elevei a minha voz, e anjos desceram e serviram-me. E sob as asas de seu espírito, meu corpo foi arrebatado até as montanhas muito altas. E meus olhos contemplaram grandes coisas, sim, demasiadamente grandes para o homem. Fui, portanto, proibido de escrevê-las. Oh, então, se vi coisas tão grandes e seu Senhor, em sua condescendência para com os filhos dos homens, visitou os homens com tanta misericórdia, por que, pois, deveria meu coração chorar e minha alma padecer no vale da tristeza e minha carne definhar e minhas forças diminuírem por causa de minhas aflições? E por que eu cederia ao pecado por causa de minha carne? Sim, porque sucumbiria a tentações, para que o maligno tivesse lugar em meu coração, a fim de destruir minha paz e afligir minha alma? Por que estou irado por causa de meu inimigo? Desperta, minha alma. Não te deixes abater pelo pecado. Regozija-te, ó meu coração. E não des mais lugar ao inimigo de minha alma. Não te ires outra vez por causa de teus inimigos, de meus inimigos. Não enfraqueças minhas forças por causa de minhas aflições. Regozija-te, ó meu coração. E clama ao Senhor dizendo: Ó Senhor, eu te louvarei para sempre. Sim, minha alma regozijar-se-á em ti, meu Deus, e rocha de minha salvação. Ó Senhor, redimirás minha alma? Livrar-me-ás das mãos de meus inimigos? Far-me-ás tremer à vista do pecado? Que as portas do inferno estejam constantemente fechadas diante de mim, porque meu coração está quebrantado e contrito o meu espírito. Ó Senhor, não me feches as portas da tua retidão, para que eu ande na senda do vale baixo, para que eu seja firme no caminho plano. Ó Senhor, rodeia-me com o manto de tua retidão. Ó Senhor, prepara um caminho para minha fuga diante de meus inimigos. Endireita a minha vereda diante de mim. Não ponhas em meu caminho uma pedra de tropeço, mas limpa-o, e não obstruas o meu caminho, mas sim os caminhos de meus inimigos. Ó Senhor, confiei em ti, e em ti confiarei sempre. Não porei minha confiança no braço de carne, pois sei que aquele que confia no braço de carne é maldito. Sim, maldito é aquele que confia no homem, ou seja, que faz da carne o seu braço. Sim, sei que Deus dará com liberdade ao que pedir. Sim, meu Deus, me dará. Sim, meu Deus, dar-me-á se eu não pedir impropriamente. Portanto, levantarei a minha voz a ti. Sim, clamarei a ti, meu Deus, rocha de minha retidão. Eis que minha voz eternamente ascenderá a ti, minha rocha e meu eterno Deus. Amém. Aqui nós vemos Nefe falando sobre as bênçãos de Leí antes que ele morrera, e também o quão Deus nos cuida, Deus nos protege e Ele vigia por nós. Podemos ver também que, conforme nós somos obedientes ao Pai Celestial, somos honrados perante Ele, Ele não nos abandona e não nos abandonará. E, portanto, nós não devemos temer diante do pecado, ou deixar nossas almas nos afligir por causa do pecado. Pois toda vez que pensamos em orar, ou seguir as palavras de Cristo, ou nos voltarmos ao Pai Celestial em oração, muitos de nós podemos pensar, eu inclusive já pensei em alguns momentos, por que eu vou orar? Eu pequei, eu caio em pecado toda hora? Porque Deus se agradaria dessas coisas que estou fazendo? Deus não vai querer ouvir minha oração. Ele não vai gostar que eu dobre meus joelhos, ou da minha presença imunda, ou porque estou sujo, ou porque não sou digno. Mas lembremos sempre de que apenas um personagem se alegra de que não nos voltemos a Cristo, que é o nosso inimigo, Satanás. Nós devemos sempre procurar ter nossos olhos fixos
em nosso Senhor Jesus Cristo e no Pai Celestial. Independente se nos sentimos dignos ou não, é o Pai Celestial que dirá se estamos ou não. Se estamos sujos em pecados, é aí que nós devemos nos voltar a Jesus Cristo. Se estamos com medo ou temerosos, ou nos falta alguma coisa, sempre nos voltemos ao Pai Celestial em oração. Pois é como Nefe disse exatamente aqui no versículo 35. Sim, sei que Deus dará com liberdade ao que pedir. Ou seja, se temos algum desejo ou necessidade de algo nessa terra, pedirmos ao Pai Celestial. E se for conhecimento, Ele ainda dará deliberadamente, como está escrito na Bíblia. Continuando. Sim, meu Deus dar-me-á se eu não pedir impropriamente. Portanto, levantarei a minha voz a ti. Sim, clamarei a ti, meu Deus, rocha de minha retidão. Eis que minha voz eternamente ascenderá a ti, minha rocha e meu eterno Deus. Amém. Ou seja, se nós pedirmos de forma própria, se nós pedimos de forma diligente, com amor, com o coração aberto, alegre, Deus vai nos dar, vai nos conceder algo. Se nós estivermos famintos, Deus nos dará um banquete. Se nós estivermos sedentos de conhecimento, Deus nos dará um banquete também. Nas Escrituras, orações, uma palavra amiga, um parente, alguém que nós vemos na rua, uma imagem. Deus sempre nos concede além daquilo que nós necessitamos, quando nos mantemos firmes em seus mandamentos e somos obedientes a Ele. No tempo de Cristo, nós tínhamos os apóstolos, Pedro, Tiago, João, enfim, os outros 12, e nós éramos guiados através da palavra deles. E hoje em dia, através da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, do qual sou membro e este livro faz parte, e que é o Evangelho Restaurado de Cristo, nós também temos mais 12 apóstolos. E suas palavras também são inspiração para nós aqui nessa terra. Assim como as palavras deste livro vêm me sendo inspiração, e acredito que a ti também sejam. Portanto, gostaria de deixar esse conselho para vocês que estão vendo esse vídeo. Que orem ao Pai Celestial, que se humilhem perante Ele. Se puderem dobrar seus joelhos e fazer uma oração, que assim seja. Mas que vocês, assim como eu, podemos admitir que o Pai Celestial é e sempre será maior que nós, e que toda seja a sua glória e a sua honra, e que nós sejamos seus humildes servos, e que possamos estar sempre diligentes e obedientes e ansiosos pelas suas ordens, para que sejamos ferramentas para que o Evangelho seja espalhado em toda a terra, e que nós possamos sempre estar alegres e atentos ao mal. Não procure se envolver com o mal, saber como ele funciona, saber como ele é, porque é andando na beira do precipício que em algum momento nós iremos cair. Mas que nós possamos estar próximos de Cristo, e que em algum momento nós seremos abençoados, sendo de sabedoria, que podemos pedir, e que não façamos pedidos impropriamente. Dando um exemplo, pedirmos riquezas neste mundo, ou pedirmos um carro novo, uma casa nova, porque se for da vontade de Deus, Ele nos dará. Mas se nós quisermos as reais riquezas deste mundo, que nós podemos procurar a sabedoria, riquezas espirituais. Porque eu digo para vocês, de meu próprio testemunho, com minhas próprias palavras neste momento, que independente do dinheiro que nós tenhamos, das riquezas deste mundo, ouro, prata, cobre, esmeraldas, enfim, independente das riquezas deste mundo, nenhuma riqueza se compara à palavra de nosso Senhor. Esta é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza deste mundo está no nosso espírito, e está em sermos fiéis à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e nos achegarmos mais a Ele. Esse é o testemunho que eu queria deixar para vocês, que devemos sim ser obedientes a nosso Senhor, que devemos estar sempre próximos a Ele e não nos deixarmos refrear a nossa língua ou o nosso coração quando tivermos que pedir perdão, ou aceitar nossos defeitos, ou pedir desculpas, ou nos aproximar daqueles que realmente necessitam de nós. Esse é o testemunho que eu queria deixar para vocês sobre o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre seu sacrifício expiatório, e que se não fosse por Ele, nossos pecados não poderiam ter sido redimidos e não teríamos a oportunidade de voltar à presença do Pai Celestial. Deixe essa mensagem com amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e amor a vocês e a ti que assiste esse vídeo, sabendo que grandes bênçãos nos aguardam o mais breve possível e mantenham-se fiéis a nosso Senhor guardando os mandamentos. Em nome de Jesus Cristo, amém.